alegria que estou aqui nesse auditório das Paulinas para apresentar esse livro, O Caminho Espiritual de Dom Helder. É uma alegria muito grande porque divulgar o pensamento de Dom Helder, divulgar a espiritualidade de Dom Helder é algo que eu considero muito importante para nós cristãos, para nós como Igreja Católica. A Dom Helder, de fato, ele marcou profundamente a nossa igreja, a igreja no Brasil, a igreja na América Latina. E que bom, então, que estamos aqui. Agradeço desde já a presença de vocês, um auditório cheio, os estudantes do CEPAC, as irmãos, os convidados, convidadas. Tem gente aí dos institutos teológicos, tem amigos, conhecidos, né? Que bom contar com a presença de vocês aqui nesta noite. Fico muito feliz de estar aqui. E antes de falar do livro, vou contar um pouquinho como surgiu este livro. Quando eu era menino, pequenininho, lá no interior do Rio Grande do Sul, nós tínhamos os grupos de famílias. Diversos grupos de famílias que seriam uma espécie de comunidades eclesiais de base. E nesses grupos de família, nós nos reunimos uma vez por semana para refletir um tema. Os 10 mandamentos, uma noite cada mandamento, os 7 sacramentos, as parábolas de Jesus, os ensinamentos de Jesus. E nesses encontros, seguidas vezes, se falava de Dom Helder. Assim foi o meu primeiro contato com Dom Helder. Foi através dos grupos de famílias na comunidade. Daí assim eu conheci o que Dom Helder, que era um grande bispo, que era um grande profeta, que era o defensor dos pobres, que foi perseguido, que foi caluniado, enfim, que era um santo dos nossos dias. E assim foi o primeiro contato com Dom Helder. Depois, no seminário novamente, a gente estudava, refletia textos de Dom Helder, e depois então acabei sendo enviado para a Itália, para Roma, para o doutorado em teologia espiritual. E eu tinha que escolher um tema para a tese. E deveria ser um tema um tanto original. E aí veio a dúvida, e agora o que eu vou fazer? Que tema eu vou escolher? Fui para lá sem tema. Chegando lá, conversando com alguns colegas, mas também por e-mail, pelo antigo MSN, a gente ficava conversando, trocando ideias. E aí veio a ideia, que tal fazer sobre Dom Helder? Que tal fazer sobre Dom Helder? Gostei da ideia, mas o que em Dom Helder? Tinha que definir algo, porque Dom Helder dá para falar muito. Dom Helder se pode escrever muitas e muitas páginas. Dom Helder escrevia muito, Dom Helder deixou muito material, há muitos testemunhos sobre Dom Helder. Aí conversando com uns, conversando com o orientador, conversando com outras pessoas, se definiu o tema, o caminho espiritual de Dom Helder. Convém dizer que naquele ano estavam iniciando as comemorações dos 100 anos do nascimento de Dom Helder, o centenário. E aí algumas pessoas, alguns líderes populares, alguns religiosos, padres, até bispos, me disseram assim, por que você não faz uma tese para dar de presente para Dom Helder? Um presente no centenário, um presente aniversário. E aí eu gostei da ideia e disse, acho que sim, vamos tentar. Se Deus me ajudar, acho que vamos conseguir. E assim então nasceu. Falei isso para dizer assim que não foi por acaso, de um dia para outro, mas tem uma história que começou na infância, chegou o momento, e aí então escolhi o tema, o caminho espiritual de Dom Helder. Daí depois, sobre o tema, agora em seguida, eu vou falar mais alguns elementos. Então nós começamos pelo primeiro slide. Primeiro, quem é Dom Helder? Quem é Dom Helder? Existem muitas definições de Dom Helder, muitos comentários, mas eu coloquei aí duas. Uma do Papa Paulo VI e uma do Papa João Paulo II. Paulo VI dizia assim, Dom Helder era um místico, um poeta, um grande homem para o Brasil e para a Igreja, alguém incapaz de amar, que prega a justiça e a paz. De odiar. Que prega a justiça e a paz. Então, essa é a definição de Paulo VI. E João Paulo II gostava de chamá-lo irmão dos pobres, irmão do Papa. Então, essas duas definições vai trazendo um pouco quem é Dom Helder. Poderíamos falar muito mais de Dom Helder, mas temos essa definição. O Beoso tem uma definição muito bonita, que eu gosto. Ele diz assim, que o Dom Helder consegue ser uma síntese da melhor tradição espiritual da América Latina.
Nele encontramos o profetismo e a veia literária de Pedro Casadáliga, a intrepidez e o senso político de Ivo Loscheider, a atenção aos pobres e a capacidade de conciliação de Dom Luciano Mendes de Almeida, a bondade e a intuição teológica de Aloysio Loscheider, a coragem e a defesa dos direitos dos pequenos de Evaristo Ars. Essa é uma definição bonita, né, que o Bioso deu de Dom Helder. Ele consegue ser a síntese da melhor tradição espiritual da América Latina. O tema. Primeiro, então, o tema caminho espiritual. O que esse tema quer trazer de novo? Quer trazer assim, não significa apenas falar da espiritualidade de Dom Helder num determinado momento. Nós temos vários livros sobre Dom Helder. Por exemplo, nós temos livros, teses, monografias, Dom Helder Educação, Dom Helder a Política, Dom Helder e a CNBB. Encontrei até assim, uma Dom Helder e o Envelhecimento Humano. Encontrei uma monografia sobre Dom Helder e Envelhecimento Humano. Quer dizer, há muitos assuntos. Temos também já livros, textos sobre Dom Helder e espiritualidade. Mas estes textos, até o Fernando tem aqui o do Nelmo, né? Esse aqui é Uma Vida para os Pobres e Espiritualidade de Dom Helder Câmara. Esse texto aqui do Nelmo, que é excelente, que é muito bom, trata de Dom Helder já amadurecido, com 80 anos. Uma espiritualidade já amadurecida. Um homem com 80 anos, e agora qual é a sua espiritualidade ao ter 80 anos? Esta. E o Nelmo escreve. Esse livro, essa tese, não fez isso. Ela buscou caminhar com Dom Helder. Como que ele chegou a ter essa espiritualidade? O que Dom Helder teve desde pequeno e manteve quando tinha 90 anos? O que Dom Helder acrescentou depois? O que ele modificou? Que conversões teve Dom Helder? Por exemplo, Dom Helder teve uma grande conversão, grande não só em qualidade, mas também em tamanho, que começou lá por 42 e foi até 68. Uma grande conversão. Lá por 42, ele abandonou o integralismo, daí foi indo, entrou na JOC, em 55 tem o momento da virada, em 68, lá em Medellín, ele está com uma grande conversão, tanto que em italiano tem um livro que se chama, uma biografia de Dom Helder, que se chama As Conversões de um Bispo, livro que ainda não foi traduzido, infelizmente, para o português, né? Um livro muito bom que vai trabalhando isso. Então, o que Dom Helder mudou, o que não mudou, o que ele traz da infância, o que ele acrescentou. Então, a gente caminha com Dom Helder. E esse é o segundo elemento. O caminho espiritual de Dom Helder acompanha o caminho de Dom Helder. Mas ao ler o livro, algumas pessoas já me disseram isso, então não é impressão só minha, mas parece que a gente também vai caminhando com Dom Helder. A gente vai se imaginando na caminhada com Dom Helder. É como se a gente também desse passos. Cada capítulo, o que vem depois? Tem um pouquinho essa surpresa. Então, por isso que o título se chama O Caminho Espiritual de Dom Helder. Aí está a novidade. A novidade está em acompanhar o caminhar de Dom Helder e caminhar com Dom Helder durante toda a sua vida. Desde menininho até quando ele tinha 90 anos e meio, como ele gostava de dizer, quando ele partiu. Então, existem diversas bibliografias sobre Dom Helder. No entanto, essa tese quer reler as biografias com a ótica da espiritualidade, demonstrar as características constantes na sua espiritualidade e as mudanças que ocorreram ao longo do caminho, demonstrar o seu desenvolvimento espiritual, as suas conversões, como ele gostava de dizer, as suas humilhações e os novos assentos, as gentilezas do Senhor, como ele gostava de dizer, que foram ocorridas, que ocorreram na sua vida. Como então está organizada a tese, agora o livro? Como que está organizado? Então seguimos. O primeiro capítulo, são 9 capítulos. São 9 capítulos, um texto grande, são 555 páginas. Né? O primeiro capítulo, então, a infância e a juventude que ocorreu no Ceará. E aí nós vamos ver então os primeiros passos da caminhada espiritual de Dom Helder. Eu vou só citar alguns pontos e vou falar de um ou dois, porque senão nós passaríamos da meia-noite falando, né? Mas assim, Dom Helder herdou algumas coisas da própria mãe.
A mãe de Dom Helder foi fundamental. Não só a mãe, a família. A família de Dom Helder foi alicerce para a sua espiritualidade. Da mãe ele herdou, por exemplo, a questão do diálogo, da humildade e do pacifismo. Vou falar bem pouquinho do pacifismo. A mãe de Dom Helder era uma grande pacifista. Ela nunca bateu em Dom Helder. Ela dizia que criança não se educa no laço, mas se educa no diálogo e no testemunho. E aí Dom Helder, então, depois vai herdando da mãe essa característica, vai passar por um momento um pouco não pacifista, quando ele entrou no integralismo, que ele vai chamar de pecado da juventude, mas Dom Helder vai ser e é um grande pacifista. Tanto que na década de 70 e 80 ele é conhecido como o Dom da Paz. E junto com Martin Luther King e com Gandhi, eles três são considerados os três ícones da paz mundial. Dom Helder, Martin Luther King e o Gandhi são considerados os três ícones. E da onde que ele herda isso? Da própria mãe. A mãe foi que ensinou ele ser um pacifista. Para cada palavrinha, aquela, diálogo, humildade, pacifismo, no livro tem uma história, né? Mas daí aqui não dá tempo para falar. Do pai é interessante. Ali no meio está a mãe, ali está o pai de Dom Helder, e lá aquele lá de sainha que parece uma menina é Dom Helder. Porque no início do século passado, né, os meninos também usavam vestidinho, né? E inclusive cabelo comprido. Depois nós vamos ver uma foto de Dom Helder com o cabelo bem comprido, né? Mas então, assim, do pai, Dom Helder herdou algo fundamental na sua vida, que foi a concepção de sacerdócio. O pai de Dom Helder, ele era um católico, mas não era um católico de ir muito na igreja, na missa, de participar dos sacramentos. Mas era um homem católico a ponto de, no mês de junho, na casa dele, ele que puxava as orações, as devoções ao Sagrado Coração de Jesus. No mês de maio era a mãe, no mês de junho era o pai. A mãe para Maria e o pai, então, para o Sagrado Coração de Jesus. Então, assim, mas o que aconteceu com Dom Helder? Quando Dom Helder tinha entre 7 a 9 anos, nós não sabemos a data exata, tentamos descobrir, a gente sabe que é entre 7 e 9, então, para não cometer erro, deixamos aí entre 7 e 9 anos. Dom Helder ia muito para a igreja. Ele ia na missa, ele via o que os padres faziam, chegava em casa e imitava os padres. E a mãe começou a dar apoio para ele ser um padre. O pai ficou um tanto indiferente, mas vendo que isso aumentava cada vez mais, um dia o pai chegou e disse: "Vem cá, menino, vem cá, você quer mesmo ser padre?" E Dom Helder ficou meio tímido, meio sem falar, não falou nada. Daí o pai disse assim: "Olha, você sabe que padre, você quer mesmo ser padre? Você sabe de uma coisa? Padre e egoísmo não combinam, não dá certo. O padre é alguém que não se pertence. O padre pertence a Deus. O padre pertence ao povo de Deus. O padre pertence aos outros. Ele não se pertence a si. Ele é para os outros. Aquele que todo dia segura nas suas mãos o corpo de Cristo tem que ser uma pessoa como Cristo. Tem que ser um outro Cristo, doado sem limites para as outras pessoas." Aí Dom Helder ficou meio emocionado e disse: "Pai, é um padre assim que eu quero ser. É um padre assim que eu quero ser." E o pai respondeu: "Meu filho, nós não temos dinheiro para pagar teus estudos no seminário, mas nós vamos dar um jeito. Vá, que Deus te abençoe e seja um padre assim, porque é um padre assim que nós precisamos." Dom Helder vai levar isso para sempre. Ele nunca se pertenceu. Ele era para os outros. Ele tinha o coração para os outros, ele tinha as ideias para os outros, a pastoral era para os outros, a concepção de bispo era esta. E isso, inclusive, atingiu tanto a espiritualidade dele que os próprios gestos de Dom Helder eram largos, eram abertos. Dificilmente Dom Helder fazia assim. Dom Helder quase sempre era assim. Quem conheceu ele pessoalmente, quem assistiu os vídeos, né, as expressões de Dom Helder são expressões de abertura, de largueza. Então, aí vem
a história de Dom Helder. Desse primeiro capítulo eu vou ficar mais nesse ponto para nós ganharmos tempo. Dom Helder também, ainda menino, entrou na Conferência Vicentina. E na Conferência Vicentina ele aprendeu e ele viveu que a virtude principal, central da fé cristã é o amor. E ele vai ser um grande amigo de São Vicente de Paula, inclusive será depois lá no Rio de Janeiro, receberá o título de São Vicente de Paula das Favelas. Seguindo adiante, depois ele também vai entrar em contato com o padre Cícero, o Padim Cícero, vai conhecer pessoalmente. E do Padim Cícero, do padre Cícero, ele vai aprender uma lição, que no livro é contado em detalhes, inclusive usando a linguagem nordestina. Quem vem lá do Ceará, do Nordeste, então tá escrito um pouco do jeito dos nordestinos, né? Isso, tem gente assinando. O padre Cícero, ele aprendeu que no coração do cristão, e sobretudo de um sacerdote, nunca deve haver uma gota de ódio. O padre Cícero mostrou para ele que, sendo perseguido, sendo caluniado, ele não guardava ódio de ninguém. E assim ele disse, assim deve ser um sacerdote. Depois, na década de 70, se fazem os maiores absurdos que se pode fazer a um ser humano. Matavam os colaboradores mais próximos dele, torturavam, perseguiam para atingir ele, né? Porque se matasse Dom Helder, doía menos do que matar os amigos mais próximos de Dom Helder. Dom Helder perdoa a todos. No seu coração não coube uma gota de ódio. Ele perdoou. E isso ele recebeu do padre Cícero. Também ele começa a escrever as meditações. Ele começa a escrever os primeiros poemas. Aí ele começa a escrever no seminário, há um probleminha, ele tem que parar, depois ele volta a escrever depois de ordenado. Essas meditações são preciosas. Muitas delas se perderam. No início o próprio padre Helder rasgava, jogava fora, depois ele começou a guardar. Hoje nós sabemos que existem no mínimo 6.000 poemas de Dom Helder guardados. O número não é exato, pode ter mais. Por quê? Porque existem caixas inteiras de escritos de Dom Helder que ainda não foram nem sequer abertos. Dom Helder escrevia na média de 2 a 4 páginas por dia e desde os anos 60 estão guardados, né? Então era um homem que escrevia muito. Lá em Recife, o Instituto Dom Helder guarda uma sala enorme, cheio de material que nem sequer foram abertos. Inclusive tem gravações, tem muito material. Ou seja, Dom Helder é alguém que ainda poderá escrever muito e de muitos assuntos. De muitos assuntos. Aquilo que se sabe de Dom Helder talvez seja apenas um pouquinho. Tem muito ainda para ser descoberto. Também ele passa a primeira grande humilhação. Dom Helder vai dizer assim, que o Senhor na nossa vida, ele nos dá 4 ou 5 grandes humilhações e cada dia 4 ou 5 pequenas humilhações para que a gente possa crescer na humildade. Porque sem humildade a gente não dá um passo no caminho do Senhor. A gente não cresce espiritualmente sem humildade. E ele vai gostar muito dessa palavrinha, humildade. As humilhações, então, são assim, uma puxadinha de orelha que o Senhor dá, um fiasco que a gente faz, um erro que a gente faz e fica vermelho, né? E diz ele que é um presente do Senhor para a gente crescer. Porque se o Senhor não desse essas humilhações, a gente poderia pegar uma via não muito boa. A gente poderia se achar autossuficiente, egoísta e assim por diante. E é trabalhado bem. Então ele ainda menino, ele teve a primeira grande humilhação. Quando ele, achando que estava defendendo a fé católica, ele se deu por conta que ele não estava defendendo a fé católica coisa nenhuma, mas ele estava sendo um arrogante. E aí então ele diz que como pode se preparar para ser padre com tanta arrogância? E aí depois de 2 horas de oração, ele muda a estratégia e ali ele tem a primeira grande humilhação, uma conversão das diversas conversões que ele teve. Ali está Dom Helder com sua mãe. Ele foi ordenado sacerdote e aí começa a fazer vigílias, né? Ali está o recém-ordenado padre Helder com a sua mãe. Dom Helder era uma pessoa de muita atuação, muito trabalho, muito ativo. Ele era chamado para palestra, para curso, era chamado para 1000 coisas. E ele se deu por conta que a vida de oração
iria aos poucos ser abandonada. Por quê? Porque o ativismo ia engolir ele, as ações iam engolir ele. No seminário ele tinha horário para rezar, mas saindo do seminário não tinha mais horário e a oração ia ficar de fora. Aí ele tomou uma decisão, que praticamente todos os dias ele levantaria para fazer vigília. Então Dom Helder ia dormir mais ou menos às 11 da noite, dormia até às 2. Às 2 o despertador tocava e ele não acordava se não tocasse o despertador, né? E aí ele fazia vigília das 2 até às 5 da manhã. Voltava a dormir 1 hora e levantava para missa. Esse era o ritmo. Dom Helder dormia pouco, comia pouco. Comia como um passarinho, assim dizem alguns autores. Então Dom Helder tinha uma vida intensa de oração. Aí nas vigílias ele conversava com os anjos, com Nossa Senhora, com os santos, e ele tinha assim conversa com São Francisco de Assis, com São Vicente de Paula, com São Carlos e outras pessoas, e ele tinha uma conversa de tu para tu. É como se São Francisco estivesse fisicamente aí. E ele chegava e dizia: São Francisco, se você estivesse aqui no meu lugar, nessa situação, o que você faria? E ele então ia dialogando. Ele tinha de fato uma vida muito intensa de diálogo. A oração era um grande diálogo com Jesus Cristo, com os santos, com os anjos, o anjo da guarda. Ele era muito devoto do anjo da guarda, a quem ele dava até o nome de José, né? O anjo da guarda, ele dava até o nome de José. Tem toda a historinha no livro porque o anjo da guarda se chama José. E Dom Helder, então nessa vigília ele buscava viver a unidade com Cristo e o mergulho na Santíssima Trindade. Ele dizia assim, que durante o dia a gente faz muitas coisas e de repente uma mão fica aqui, um pé fica para lá, a cabeça lá, a gente está todo quebrado. A vigília é o momento do mergulho. É um momento da unificação, de encontrar unidade consigo mesmo e unidade com Cristo, de ser um com Cristo. E Dom Helder, ele diz muitas vezes nos seus escritos: o que seria eu sem as vigílias? Provavelmente, isso Comblain vai dizer, vários autores vão dizer, Dom Helder não seria Dom Helder sem vigília. Não seria o grande profeta da libertação, não seria o grande poeta, não seria o grande pastor, bispo, não seria essa personalidade marcante se ele não tivesse essa vigília. Para Dom Helder, a vigília era fundamental para ser quem ele era. Ele quase não vivia sem vigília. O primeiro biógrafo de Dom Helder, José de Broquer, certa vez perguntou para Dom Helder quantas vezes ele não fez a vigília. Ele não soube responder. Ele disse: talvez, eu me lembro que no dia que mataram o Padre Henrique eu não fiz. Ele não sabia dizer quantas vezes não tinha feito. Então era bastante persistente. Depois o pecado da juventude, ele é ordenado padre, ele entra no integralismo. O integralismo brasileiro era uma espécie de fascismo brasileiro, de nazismo brasileiro. E Dom Helder, ele entrou nesse grupo e radicalizou bastante. E aí depois de um tempo, vejam bem que aqui então Dom Helder é de extrema direita nas décadas de 30, 40, e na década de 70, olha que coisa, ele vai ser chamado de arcebispo vermelho, arcebispo comunista. Ele, que havia sido da extrema direita, vai ser acusado de ser da extrema esquerda. Como entender isso? Ali está o processo de conversão. Está uma leitura errada que a direita fez, mas ali está o Dom Helder se convertendo, o Dom Helder fazendo o seu caminho espiritual. Essa mudança revela o caminho espiritual que ele fez. Dom Helder vai dizer que a participação de 2 anos no integralismo foi o seu pecado de juventude. E seguidas vezes no seu escrito ele diz: como eu me lembro do meu pecado de juventude. Foi uma grande humilhação ter feito esse pecado. Bom, Dom Helder, daí vamos para o capítulo 2 e agora vou passar mais rapidinho. São 9. O capítulo 2, então, um desenvolvimento espiritual. Dom Helder, então, vai morar no Rio de Janeiro. Tem uma série de situações que levaram ele para o Rio de Janeiro. E ele vai viver no Rio de Janeiro quase 30 anos. Vai passar por 3 fases, mais ou menos, de 10 anos cada fase. De 1936 a 1946, abandona o integralismo e busca uma nova forma de santidade. Vai se inspirar em Maritain, Alceu Amoroso Lima, Chardin.
Uma espiritualidade sem agressividade, sem autoritarismo, mas com paciência, com o trabalho voluntário, com amor, com a verdade. Ele, nesse período, ele sente-se profundamente tocado por São Francisco de Assis. Ele lê um livro sobre São Francisco de Assis e a Revolução Social, e ele se sente muito tocado por esse livro, e ele então quer ser agora um novo Francisco de Assis. Depois ele começa a fazer experiências místicas. Dom Helder, por exemplo, fica horas e horas sem dormir, e ele passa uma fase aí que muitos místicos passam. Por exemplo, quando as reuniões no Palácio São Joaquim se estendiam até madrugada, ele nem voltava para casa dormir. Ele pegava e dormia numa pedra. Passava a noite toda. Esse lado de Dom Helder é pouco conhecido, mas ele ficava dormindo na rua, numa pedra. Ele também teve várias assim experiências profundas que nós pouco sabemos ainda, porque os livros, os textos ainda não foram abertos. É um campo grandíssimo para ser pesquisado ainda. De 47 a 55, então ele começa a se familiarizar com a espiritualidade da ação católica e com o método ver, julgar e agir. Nesse momento, Dom Helder compreende que o método não é só um método, mas é uma espiritualidade, é uma mística. E ele entra na mística, na espiritualidade do método ver, julgar e agir. Também ele nesse período ele faz amizade com o Montini, que vai ser o futuro Paulo VI. Os dois eram padres, eles ficam amigos. E aqui é bem interessante, eles eram muito amigos e o Montini era apaixonado pelo Padre Helder. Era apaixonado. Ele gostava de ver o Padre Helder celebrando. Tanto que quando o Padre Helder ia para Roma, o Montini era subsecretário do Estado do Vaticano. E o Padre Helder ia para Roma para fazer negociações da igreja. E aí o Padre Montini ligava para o Colégio Pio Brasileiro, dizendo assim que gostaria de ser o acólito de Dom Helder. Porque naquela época, antes do Vaticano II, os padres rezavam de costas, e um padre rezava e o outro, um fazia acólito. Depois invertia, né? 2 missas com acólito, coisas que a gente entende a importância do Vaticano II, né? O acólito. E aí o Montini queria ser acólito. Ele ia até o Colégio Pio Brasileiro para ser acólito. Tem várias cenas. No livro tem, acho, umas quase 30 páginas contando desta amizade. Porque essa amizade durou até a morte de Montini. Um dos últimos a visitar Paulo VI foi Dom Helder, um pouquinho antes de morrer. Foi Dom Helder, né? Dom Helder estava em viagem, foi visitar, e Montini disse que não seria a última vez que iriam se ver, mas na Terra foi a última vez, né? E depois devem ter se encontrado no céu e devem estar proseando bastante, né? Tá bom. Ele é ordenado bispo. E daí ele vai ter como tema: em tuas mãos, Senhor. Em tuas mãos, o lema não foi ele que escolheu, foi o Dom Távora que escolheu para ele. E depois, quando o Dom Távora ficou bispo, foi Dom Helder que escolheu o lema de Dom Távora. Um escolheu o lema para o outro. Eram grandes amigos, a ponto de Dom Helder chamar o Dom Távora de eu, o meu eu, o alter ego, o eu, né? Pena que Dom Távora partiu cedo, né? Eu vi que a Paulinas tem um livro, né? É citado, né? Como que é? O Bispo dos Operários. Também é citado esse livro nesse aqui de Dom Helder, né? Falando dessa amizade. Dom Helder também é o fundador da CNBB. A CNBB, a nossa Conferência dos Bispos, foi fundada por Dom Helder. E no livro você trabalha algumas coisas. Por exemplo, assim, a CNBB será CNBB. O Combley vai dizer assim: a CNBB é um modelo, é a primeira conferência do mundo. Até o Vaticano II não existiam as conferências. No Brasil, ela existiu em 52, por decisão de Dom Helder. O CELAM, que também foi fundado por Dom Helder, em 55. Antes do Vaticano II. Era um homem que antecipou 10, 12 anos o que o Vaticano II vai fazer depois. E aí, Dom Helder fundou a CNBB. No livro você trabalha algumas coisas, características da CNBB. O dia que a CNBB perder essas características, a CNBB não será mais a CNBB. Combley diz assim: a CNBB é diferente das outras conferências episcopais. A CNBB é a CNBB. Assim diz o Combley. Ela é diferente, porque ela tem um espírito, ela tem uma mística que vem de Dom Helder.
E essa mística é um grande desafio para a CNBB manter, não perder. Depois, em 55 a 64, então tem um grande momento da virada. O momento da virada acontece assim. Dom Helder organizou o Congresso Eucarístico Internacional, que aconteceu no Rio de Janeiro. Foi um espetáculo. Foi assim, muita pompa, presença de cardeais do mundo inteiro, de arcebispos, de autoridades. Foi um sucesso. Dom Helder era um grande organizador de eventos. Evento que ele puxava à frente e funcionava. E aí, no final do evento, o cardeal Guerlier, de Lyon, da França, chegou e disse para Dom Helder: vem cá, Dom Helder, eu quero falar contigo. Eu vejo que você é um excelente organizador. Olha que espetáculo que você organizou. Mas você não acha que tem uma contradição? Um espetáculo tão bonito, nessa cidade tão bonita, nessa cidade tão maravilhosa, e as tantas favelas e os tantos pobres que estão aí? Não há uma contradição? Por que você não aplica essa tua força mística? Por que você não aplica essa tua capacidade de organizar eventos religiosos para fazer um trabalho de promoção da vida dos pobres? E o que Dom Helder fez? Se ajoelhou, beijou a mão do cardeal e disse: este é o momento da virada em minha vida. A partir de agora, se é que é verdade que eu sou um grande organizador, eu não sei. Mas uma coisa eu lhe garanto: toda a minha força, a partir de agora, eu colocarei a serviço dos pobres. Eu me consagrarei aos pobres. É o momento da virada. No livro se trabalha com grandes detalhes esse momento de virada. A partir daí, Dom Helder começa a subir as favelas. Ele começa, aquele que frequentava a casa dos ricos, agora começa também a frequentar a casa dos pobres, e ele começa a perceber as contradições que existem na sociedade. Ou melhor, perceber não, consegue aprofundar por experiência própria. Ele faz a experiência e conhece a realidade e fala a partir da realidade. Então, nova orientação na força mística, reforçar o poder da instituição eclesial para o serviço aos pobres. Ele funda a Cruzada de São Sebastião. Esses são prédios atuais ainda da Cruzada de São Sebastião. Dom Helder faz, até o governo, até os últimos anos, o melhor programa de casa própria foi Dom Helder que fez, né? Que era a Cruzada de São Sebastião. Ele torna-se o São Vicente das favelas. Ele também, podemos seguir, ele também funda o Banco e a Feira da Providência, o Movimento de Alfabetização de Base, o MEB, que é muito interessante, e seguimos. E aí nós vamos para o terceiro capítulo. O terceiro capítulo, a espiritualidade pastoral, arcebispo metropolitano de Recife. Quando Dom Helder chega em Recife, essa foto é na casa de Dom Helder. Ele recebendo uma pessoa pobre que chegou na sua casa. Quando ele chegou no Recife, ele fez um chamado Discurso da Chegada. E nesse Discurso da Chegada, ele colocou os 4 princípios da sua espiritualidade a partir de 64. A partir de 64, ele vai viver 4 aspectos. Primeiro, opção pelos pobres. Esse é o primeiro princípio. A vida dele é para os pobres, é consagrada aos pobres. Por isso ele vai lá em Recife fundar o Banco da Providência, a Operação Esperança, Ação, Justiça e Paz. O segundo princípio, o diálogo com todos. Ele quer dialogar com todos, com os intelectuais, com os políticos, com as associações civis. Dom Helder, ele é uma pessoa de diálogo. Todos podem dialogar com ele. O outro princípio, o adornamento eclesial. O palácio se torna o centro de pastoral. Ele sai do palácio, transforma o palácio em centro de pastoral e vai morar numa pequena sacristia na Igreja das Fronteiras. E ali, então, ele vai promovendo um adornamento eclesial, o espírito do Vaticano II. Aquilo que o Papa Francisco está pedindo para os sacerdotes ir para a periferia, Dom Helder fez em 68. Em 68 ele abandonou o palácio e foi morar na Igrejinha das Fronteiras. E um dos motivos para morar na Igrejinha da Fronteira era bem interessante, porque no palácio tinha grades e as pessoas tinham dificuldade de chegar até ele.
Na Igreja das Fronteiras, as pessoas podiam bater a porta e ele mesmo ia atender e já estava com o braço aberto para dar os abraços para as pessoas. Né? Então, ele tem essa opção. Depois, configurar-se a Cristo bom pastor. Por isso, quando Dom Helder chega em Recife, ele vai conhecer os mocambos. Os mocambos seria tipo as favelas. As favelas, né? Ele vai conhecer os mocambos, sente compaixão do povo pobre e sofredor. Um detalhe, Papa Francisco, a primeira visita dele vai ser visitar os em Lampedusa, os migrantes, refugiados. Primeira ação de Dom Helder em Recife, assumiu num dia, no outro dia, primeira ação, visitar os mocambos. Ele fez a mesma coisa, a primeira visita foi visitar os mais pobres. Será que o Papa estaria se inspirando em Dom Helder? Não sei. Não sei. Seguimos. 4º capítulo, Dom Helder no Vaticano II. Então, Dom Helder no Vaticano II, ele foi considerado por muitos estudiosos, ainda na segunda sessão do concílio, entre os 10 padres conciliares mais importantes. E ele não falou uma vez no plenário, mas ele fazia o apostolado culto. Ele organizava encontros de estudo e reflexão. Ele organizou, por exemplo, a Opus Angelus, que ele reunia teólogos, né, para fazer o serviço dos anjos. Reunia teólogos para debater as grandes questões e assessorarem os bispos. Depois ele fundou o ecumênico na Domus Marie, que é a casa da Joque. E ali então ele reunia bispos, cardeais de todo mundo, todas as sextas-feiras à tarde, às 5 da tarde, para estudar um tema que depois seria votado. O grupo votava em peso, ganhando no Vaticano II. Mas veja, eles refletiam. Não é que Dom Helder dizia, você vota. Dom Helder não manipulava, mas ele fazia o pessoal pensar, organizava o pensamento, a reflexão. O grupo decidia junto onde ia votar e votava em peso, quase sempre ganhando. Olha a força de Dom Helder. Depois, ele participou também do grupo da pobreza. Esse grupo da pobreza, que foi organizado principalmente pelo pessoal da França, esse grupo que fez o Pacto das Catacumbas, e Dom Helder foi um dos que ajudou a escrever o texto e é um dos primeiros que assinaram. Recentemente, quando mostraram para o Papa Francisco o Pacto das Catacumbas, quando ele viu o nome de Dom Helder, ele fez vocês devem ter lido, né? Isso saiu a semana passada, né? Saiu na imprensa que quando ele viu o Pacto das Catacumbas, ele viu a assinatura do Helder, fez né? Então, dizendo que estava gostando de ver essa assinatura nesse texto. Também Dom Helder tinha outro espaço, os jornalistas. Jornalistas de todo mundo procuravam. Naquela época, os bispos, os cardeais eram bastante reservados, tinham um certo medo da imprensa. Dom Helder não tinha medo. Aonde chegava um jornalista, fazia uma pergunta, ele falava e falava de coração sincero, e mais, ele se tornou amigo dos jornalistas. Os jornalistas queriam falar com Dom Helder, queriam conversar com ele, queriam até orientações para sua vida pessoal. E Dom Helder dava as orientações. Então, e daí que saía no jornal, isso causava repercussão, debate, e isso acabava contribuindo com o Vaticano II. As ideias principais de Dom Helder no Vaticano II. Olha, são ideias que estão voltando hoje. Ficaram quase 50 anos meio congeladas. Agora estão voltando, né? Sacramentalidade e colegialidade episcopal. Dia 29 passado, o Papa falou disso. Colegialidade e sacramentalidade episcopal. Liturgia renovada e vivificada. Diálogo ecumênico. Igreja serva e pobre. Como eu queria uma igreja pobre. Olha ali, ó. A ideia está aí. Bispos pastores. Dom Helder disse: chega de bispo príncipe, que mora em palácio, em trono, que tem 4, 5 segurando a casula. Chega de bispo príncipe. Chega de bispo seminarista. Roma manda, obedece. Ele dizia: isso é bispo seminarista. Ele queria bispo pastores. Pastores com cheiro de ovelha. Com cheiro de ovelha.
Ele queria o aggiornamento, um cristianismo aberto, libertador, promotor da paz. Não queria que a igreja, o cristianismo, fosse identificado como força conservadora da sociedade, que puxa para trás, mas ao contrário, que puxa para frente, aberto, para frente, libertador, engajado nas grandes causas da humanidade. Porque se Jesus é o redentor da humanidade, o cristianismo precisa colaborar na redenção e não ser contrário à redenção. Assim pensava Dom Helder. Ele, nesse período, torna-se pregador da paz. Aí vão aparecendo algumas fotos, em vários momentos, né? Dom Helder, em alguns lugares, pregando a paz, fica conhecido no mundo inteiro. 5º capítulo, Dom Helder, difamado, caluniado, por causa do seu amor pelos pobres, por querer dialogar com todos, por ser contra a tortura e a favor dos direitos. Ele foi indicado, e por ser indicado 4 vezes ao Nobel da Paz, ele começou a ser perseguido pela ditadura militar. Num primeiro momento, a ditadura tentou comprar Dom Helder. Começou a dar presente, inclusive deu viagem de avião para Dom Helder. Mas a ditadura não queria que Dom Helder dialogasse com todos, só com eles. E Dom Helder dizia: eu vou conversar com quem tortura e com quem é torturado. Eu vou conversar com quem é perseguido, com quem é perseguidor. E a ditadura queria que conversasse só com eles. E aí o que a ditadura faz? Tenta comprar Dom Helder. Dom Helder não se vende, continua visitando os presos. Aí o que a ditadura faz? Começa a difamar Dom Helder. Dom Helder se defende e o povo fica com o lado de Dom Helder. A ditadura corta a defesa de Dom Helder e calunia. Resultado, o povo começa a dizer: mas ele está sendo perseguido é porque é um santo. Ele não pode se defender. Cortaram a palavra dele. E a fama de Dom Helder cresceu tanto que o pessoal dizia que era um santo vivo. Aí a ditadura impôs a lei do gelo. De hoje em diante é proibido falar o nome Dom Helder, Câmara, seja a favor ou contra. Por 7 anos, a lei do gelo. Dom Helder não existia mais no Brasil, enquanto na Europa era um dos homens mais conhecidos do mundo. Passou por muitos sofrimentos, como ele dizia, esse período, 7 anos de silêncio, foi uma grande humilhação. E aí ele vê seus colaboradores presos, torturados. Ali está o Padre Henrique, vê o Padre Henrique martirizado. O Padre Henrique era colaborador dele. No Natal de 65, quando ele ordenou o Padre Henrique, ele disse assim: Padre Henrique, você é como o filho que eu não tive. Eu sou teu pai. Matar o Padre Henrique era matar o filho de Dom Helder. Tinha um simbolismo muito forte matar o Padre Henrique. Foi ameaçado, mas não fizeram nada fisicamente contra ele. Mas isso fazia sofrer. Dom Helder preferia que fizessem contra ele e não com os colaboradores mais imediatos. Se perseguia, se torturava, se prendia os amigos mais próximos para ferir o coração do pai. Dom Helder sofreu muito. Não guardou rancor contra ninguém. Lição aprendida do Padre Cícero. Perdoa a todos, inclusive quem matou o Padre Henrique. Todos estão perdoados no coração de Dom Helder. 6º capítulo, como Dom Helder cultivou a espiritualidade. Então, assim, rapidinho, Dom Helder cultivou a espiritualidade através de um grupo que ele chamava Família. Tinha um ramo do Rio de Janeiro, o ramo de Recife, e era um grupo que se ajudava mutuamente. Era um grupo de colaboradores, com quem Dom Helder escrevia, trocava cartas. É muito interessante. Chamado também, na última fase, o último nome, a Família Massejanense. Vale a pena essa parte, porque no final, na conclusão, a gente coloca um desafio, que todos nós possamos ser da Família Massejanense, que é a melhor família do mundo. Dela faz parte Dom Helder, João 23 e tantos outros. Vale a pena. Depois, a vigília, que eu já falei, onde ele tinha uma conversa de camaradas com Jesus, com os santos, com o Pai, com o Espírito Santo, com o Anjo da Guarda, com uma variedade de santos e santas. Depois, as cartas circulares que ele escrevia e aonde ele revelava todo o seu coração. Dom Helder estava nu espiritualmente diante de Deus. As cartas de Dom Helder estão sendo publicadas. Já temos 3 volumes, 3 tomos, né? 9 volumes, né?
3 das circulares conciliares, 3 das interconciliares, e agora, esse ano, saíram 3 logo após o concílio, e aos pouquinhos vão saindo mais. Vale a pena, é um texto, cada carta que a gente vai lendo, a gente vai aprendendo, vivendo com Dom Helder, né? Já são 9 volumes, sairão outros volumes. Estão falando até de 18, 20 volumes, não sei se tem tanto assim, mas provavelmente sim. Depois, a Santa Missa, que Dom Helder dizia que era o momento mais alto da sua vida. Nessa foto, não dá para ver bem, mas ele está celebrando com o cálice que ele ganhou de Paulo VI, e Dom Helder está tão emocionado que ao mesmo tempo ele está rindo e chorando. Dom Helder dizia assim, que a missa, ele dizia, a Santa Missa é o ponto mais alto da minha vida. Diz ele, a Santa Missa vale mais do que o Nobel da Paz. Muitíssimas e muitíssimas vezes mais que o Nobel da Paz. Quando tiraram o Nobel da Paz dele, que eu nem falei essa parte, eu cortei, ele disse assim, o que é isso se eu tenho a Santa Missa? A missa valia muito para ele. Diz ele que ele tinha 2 graças especiais. A missa para ele nunca foi rotina, porque para ele celebrar, a celebração era quase como se fosse a primeira missa que ele ia celebrar. Então ele não tinha a missa como uma rotina, como um peso, e ele dizia assim, a missa se estende pelo dia inteiro. A missa não é um momento, não é um rito, mas ela se estende para o dia inteiro. O dia inteiro ele vivia aquilo que ele celebrava na missa. É bonita essa parte de Dom Helder falando da missa. Ele ali também tem um progresso espiritual, porque ele tinha uma concepção de missa. Depois, no momento da década de 70, quando ele foi perseguido, ele começou a descobrir outras dimensões da missa que nos chamam bastante atenção. Ele vai além da ceia, ele vai ligar a missa com a cruz. É bem interessante essa parte. 7º capítulo, as devoções de Dom Helder. Ele vivia uma relação com os anjos, os santos, conversando com estes. Com estes encontrava respostas para o seu viver. Entre os que ele mais conversava estava Maria, a mãe de Jesus. E ele tinha uma relação tão próxima com Maria, que ele inventava títulos para Maria conforme as circunstâncias, conforme as necessidades. Nossa Senhora do Nordeste, Nossa Senhora do Terceiro Mundo. Inclusive tem um poema que se chama Nossa Senhora do Terceiro Mundo, bem bonito. Tem livros de Dom Helder, né, sobre Nossa Senhora, né, acho que foi editado pela Paulinas, né, um livro sobre Nossa Senhora. Depois, o Anjo da Guarda, José, tem toda uma história, quem é o José, era para ser o nome dele da infância, acabou não sendo e tal. Então, José é muito importante para ele. Ele conversava com José. Dizia que José, o Anjo da Guarda, era fino, era quem estava sempre comigo. Ele me conhece mais do que eu mesmo, né? Era um companheiro inseparável. O José, o Anjo da Guarda, é bem interessante. Foi o José que ajudou a fundar a CNBB. A CNBB foi... Quem ajudou a fundar a CNBB foi o Anjo da Guarda, Dom Helder. O José. É bonita essa historinha. O José que ajudou. Dom Helder teve um problema de audição e o José entrou em ação. Enquanto ele estava lá no Vaticano negociando, ele escutou, Paulo VI. Ele escutou. E depois, quando ele saiu, tomar um pouquinho de água, ele não escutou mais nada. Então o José ajudou a fundar a CNBB. Da José. O Anjo da Guarda, seguimos. Obrigado. O Padre Henrique, que foi trucidado, martirizado, fizeram coisas horríveis com o Padre Henrique, que depois de uma sessão enorme de tortura ainda o mataram, arrastaram ele. Dom Helder não tinha dúvida, Padre Henrique era um santo, né? Depois, Francisco de Assis, Vicente de Paulo, Carlos Borromeu e os papas. Dom Helder conversava nas suas vigílias com os papas. E aí a gente dedica um espaço para cada papa. Para João 23, Paulo VI e João Paulo II. Na 8º capítulo, as meditações do Padre José. Dom Helder dizia assim que a dimensão mística dele ele chamava de Padre José. O Padre José é Dom Helder na sua dimensão mística. Dom Helder usava vários títulos. Conforme a dimensão, ele usava um título. Por exemplo, quando estava em jogo a opção pelos pobres, quando tensionavam com ele por causa da opção pelos pobres, ele assina Frei Francisco. Quando é a dimensão mística, ele assina
Padre José. Padre José é Dom Helder místico. É Dom Helder nos momentos de mística. É o Padre José que assina as meditações, os poemas. Tanto assim que os livros de meditações que foram publicados, as meditações do Padre José. A primeira vez que o Padre José veio em público foi em 78, com as meditações do Padre José. Algumas meditações. Depois nós fizemos análise da mística elderiana com critérios de São João da Cruz. São João da Cruz é considerado... Sim, obrigado. É que eu estou apressando, né? Obrigado, irmã. São João da Cruz é considerado alguém, digamos assim, alguém... Os seus escritos são fundamentais para analisar a experiência mística. Então a gente usa os escritos de São João da Cruz para analisar se Dom Helder tinha ou não tinha experiência mística. E aí a gente vai concluir que Dom Helder tranquilamente passa por uma experiência mística de acordo com São João da Cruz. Depois, Dom Helder também tinha escritores com quem possuía afinidades. Alguns ele conhecia pessoalmente, era amigo. Então, Francisco de Assis, Santa Teresinha Menina de Jesus, Teilhard de Chardin, Frater Roger de Taizé, Thomas Merton. E depois, certas semelhanças de Dom Helder com Santa Catarina de Sena e Santo Inácio de Loyola. É bem interessante como Dom Helder tem características de Santa Catarina de Sena. Ponto assim, Catarina de Sena a gente sabe que deu conselhos aos papas. Dom Helder deu vários conselhos aos papas, inclusive Pio XII. Foi ele que sugeriu a Pio XII a criação da CNBB e a criação do Celão. E o Pio XII aceitou. Dom Helder sugeriu para o Paulo VI Medellín, a Populorum Progresso. São coisas de Dom Helder que os papas fizeram. Depois, Dom Helder e os místicos cearenses. Dom Helder se insere numa tradição cearense, que vem do Ceará. Né? O Ceará é um dos estados brasileiros que mais ofereceu místicos para o Brasil. É um estado pequenininho, mas que ofereceu grandes místicos, como o Padre Cícero, o Beato Lourenço, o Padre Biapina, Dom Hélio Campos. E o último capítulo, o pensamento profético e espiritual de Dom Helder Câmara. Então nós podemos dizer, é uma síntese do pensamento profético. Dom Helder, um doutor da fé, um santo padre latino-americano. Dom Helder ele pode ser considerado um doutor da fé, um santo padre latino-americano. Daí nós vamos trabalhar por quê? Porque ele foi um dos fundadores da igreja na América Latina. Antes de Medellín, a igreja na América Latina era uma extensão da igreja europeia, com as coisas boas, mas também com as coisas ruins, como o colonialismo. Com Dom Helder, com esse grupo de pessoas ligadas a Dom Helder, nasce, pela força do Espírito Santo, uma igreja na América Latina. Por isso, Dom Helder pode ser considerado um doutor da fé, como Santo Agostinho, que foram os pais da igreja na Europa, os pais da igreja na América Latina. Depois, então, Medellín, ele vai defender a libertação dos pobres. Depois, em Puebla, ele vai garantir a autêntica tradição espiritual latino-americana, Cristo no rosto dos pobres. Dom Helder ajudou a entrar aquele texto dos rostos, que foi escrito por Dom Evaristo, que na verdade foi escrito por Frei Gorgulho, né? Foi Dom Helder que conseguiu ajeitar, mantendo essa tradição viva de que Cristo se faz presente no rosto dos pobres. E depois, Dom Helder também vai defender ali, vai acreditar nas minorias abraâmicas. Não vou falar das minorias abraâmicas, mas assim, bem rapidinho, as minorias abraâmicas, segundo Dom Helder, era uma força enorme que a humanidade tinha, que ainda não tinha descoberto, que era capaz de transformar o mundo. Ele acreditava que a minoria abrâmica deveria fazer a pressão moral libertadora, a violência dos pacíficas e se unir para transformar o mundo. Dom Helder também se fez peregrino da paz. E o que Dom Helder defendia nos seus discursos, nas suas conferências, nas suas homilias pelo mundo afora? Cada homilia é diferente uma da outra. E é interessante, a gente vai lendo e tem um progresso. Tem uma caminhada. Mas se a gente fazer uma análise bem assim, profunda, a gente vai ver que tem algumas constantes. Entre as constantes, a injusta política internacional do comércio. Havia uma política internacional do comércio injusta. Os países subdesenvolvidos eram roubados, eram enganados.
e o colonialismo interno. Gente nos próprios países explorando os seus próprios irmãos. Depois, ele acreditava na conscientização das massas e no potencial da juventude. Dom Helder era amado pelos jovens, sempre cercado de jovens. A educação, a arte e as religiões deviam estar em prol da paz. Por isso ele dialogava com todos esses grupos, com artistas, com o pessoal da educação, das religiões. Ele acreditava que um outro desenvolvimento e um novo milênio sem misérias era possível. Por fim, em Recife, se a gente fosse escolher um refrão que sintetiza Dom Helder, a gente escolheu este: eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. Dom Helder acreditava nisso profundamente. Ele cantou essa música para Paulo VI lá no Vaticano. Cantou e dançou na frente de Paulo VI. Eu acredito, né? Ele era artista, ele era dançarino. Nas vigílias ele dançava de noite, assim. Ele era muito poeta, dançarino. Dizem, né? Eu nunca vi, né? Mas me contaram que sim, né? E depois, então, Dom Helder é apresentado por vários autores como o bispo do novo milênio. Ele já foi o que precisamos. Dom Helder é protótipo do bispo do terceiro milênio. Ele também tinha o governo colegiado, o que o Papa Francisco está tentando fazer na Cúria. Ele tinha o movimento de irmãos, que era um tipo de SEBS, que existe até hoje, e também Ação, Justiça e Paz. Isso lá na Arquidiocese. Quando estava para morrer, Dom Helder foi visitado pelo Marcelo Barros. Dom Helder já estava velhinho, com 90 anos e meio. Marcelo falou, parecia que Dom Helder não estava muito consciente. Lá pelas tantas, Dom Helder olhou para o Marcelo, deu um sorriso e disse as últimas palavras: não deixe cair a profecia. As últimas palavras de Dom Helder: não deixem cair a profecia. Dom Helder, então, encarnou na vida o sacrifício da cruz celebrado no altar. Dom Helder teve uma longa noite escura de silêncio, oração e esperança. Por quê? Porque Dom Helder foi silenciado 7 anos pela ditadura militar. Depois foi 7 anos lei do gelo, sem falar. Por exemplo, na TV foi muito mais. Demorou muito mais para Dom Helder aparecer na TV. Mas, depois disso, Dom Helder queria que o seu sucessor fosse o Dom Luciano ou Dom Lamartine, em Recife. E, infelizmente, ele não fez o seu sucessor. Ao contrário, o sucessor de Dom Helder chegou e destruiu praticamente tudo o que Dom Helder tinha feito. Dom Helder, ele pediu o direito de silêncio. Sobre o que o sucessor dele fazia, ele pediu para não falar. Ele nunca falou mal do seu sucessor. Ele se negava a falar mal. Os padres chegavam e diziam: Dom Helder está destruindo tudo, diga alguma coisa. E Dom Helder dizia: nisto eu tenho direito ao silêncio. 14 anos de silêncio. 14 anos vendo tudo sendo destruído e ele não falou. É uma característica dos místicos. No livro a gente trabalha que os grandes místicos, quase todos eles passaram por fases semelhantes de grande silêncio. São João da Cruz ficou 9 meses isolado na cadeia, né? E Dom Helder foram 14 anos. Uma longa noite escura de silêncio, oração e esperança que um dia mudasse. E mudou, né? Com a nomeação de Dom Fernando, a situação mudou. Ao Pai toda a honra, toda a glória. Dom Helder não queria a honra para si, a glória para si. E aí, nos últimos anos, ele se preparou para a grande viagem, para a última viagem. Ele disse que fez muitas viagens pelo mundo afora. Não se sabe exatamente o número, não consegui descobrir o número exato, as fontes não concordam, né? E aí, então, ele estava agora se preparando para a última viagem, a grande viagem. Ali, então, está Dom Helder. Dom Helder, Pessoa Câmara, 1909, 1999. A última atuação de Dom Helder foi junto com o Betinho, Dom Morelli, na campanha contra a fome e a miséria
em favor da vida. Dom Helder foi um dos colaboradores, morreu durante esta campanha, antes de chegar ao novo milênio. Ele dizia assim que ele esperava um novo milênio diferente. Não mais um primeiro mundo, não mais um segundo mundo, não mais um terceiro mundo, não mais um quarto mundo, mas um só mundo. Um mundo de irmãos. Chega de um primeiro mundo, de um segundo mundo, de um terceiro mundo, mas um só mundo. O mundo de irmãos. Para concluir essa parte, fica aí o desafio de Dom Helder. Construir um mundo de irmãos. Ficam aí as últimas palavras de Dom Helder. Não deixamos cair a profecia. Esse livro foi escrito para colaborar para que a profecia não caia. Não deixamos, portanto, cair a profecia.